Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, nessa mesma dependência, vamos continuar nessa manhã com a ajuda do Senhor. Nesse assunto que nós iniciamos, e pedir ao Senhor que, segundo a sua graça e a sua infinita misericórdia, Ele nos conceda graça e unção para falar aquilo que Ele mesmo quer comunicar à Assembleia nessa manhã. O Espírito Santo, que conhece o coração de cada um de nós, sabe a nossa necessidade, sabe das nossas lutas, e nesse assunto específico, a respeito da nossa vida, de entrarmos no descanso em Cristo, só Ele sabe o quanto cada um de nós tem lidado com esse assunto. Talvez lutas, choros, crises, só o Senhor sabe. Então, nessa mesma dependência, que o Senhor nessa manhã nos ajude, porque todos nós precisamos entrar no descanso de Cristo. Nós não podemos continuar o mesmo. O Senhor nos deu essa graça de nós estarmos em Cristo. Ele quer que todos nós entremos de posse de tudo o que Ele já nos deu. Mas se tem um assunto que nesses dias tem sido bombardeado e que nós precisamos ser bastante ajudados, até mesmo por conta de conceitos ou sofismas que nós temos, que nós somos atacados, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nós entrarmos de posse de tudo aquilo que já é nosso em Cristo Jesus, pela fé. Nos curvamos em fraqueza, Senhor. Que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos da provisão que por Ti, Senhor, tem sido preparado para essa manhã. Estamos em fraquezas, em limitação. Nós precisamos que o Senhor nos mostre Teu caminho na Tua palavra e nos ajude nesse assunto que nós tanto necessitamos. Nós precisamos entrar no descanso. Resta um descanso para o povo de Deus. O Senhor que sonda e conhece os nossos corações, o Senhor nos ajude nessa manhã, tomando esses pãezinhos e esses peixes, abençoando, multiplicando e alimentando-nos nessa manhã. Senhor, surpreenda-nos com a Tua graça. Nós estamos abertos ao Senhor e queremos que o Senhor nos mostre o Teu caminho, em nome de Jesus. Irmãos, durante a semana eu estive meditando, principalmente nesse assunto da fé, que é um assunto que nós precisamos do Senhor. Precisamos estar segurando o escudo da fé em todo o tempo da nossa batalha aqui. Como diz lá, o justo, ele viverá pela fé. De novo vou falar, não pelos seus esforços, não pelo seu querer, mas o justo viverá pela fé, para concretizar em sua vida tudo aquilo que já tem em Cristo, para estar de fato habitando nos lugares celestiais, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vamos dar uma olhada em Marcos 9, verso 14. Que o Senhor nos ajude nesse tempo que Ele nos concedeu. Marcos 9, 14. É um assunto, uma passagem que há muito tempo atrás o Senhor me chamou a atenção nesse assunto. 9, 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Aqui está falando depois que o Senhor desce da transfiguração.
E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Interessante é o que diz o pai desse menino. Ele diz o seguinte: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O assunto das nossas vidas não é se o Senhor pode alguma coisa. O assunto, a dificuldade está conosco. Entrar no descanso não é se o Senhor pode nos introduzir no descanso. É se nós podemos crer nele. E tudo o que ele já propiciou a nós. Eu ouvia, talvez umas 2 ou 3 vezes, um relato que me deixou assim apreensivo. Um irmão, acho que Décio me falou isso uma vez, outros irmãos me falaram, que um irmão, não sei, falou: irmãos, esse assunto o Senhor ainda não fez na minha vida. Irmãos, que fique bem claro para nós: quando o Senhor foi na cruz do Calvário, ele crucificou toda a nossa boa vontade, todo o nosso querer que tínhamos de querer cumprir a lei e de querer agradar a Deus. Tudo isso foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Tudo. E agora nos colocou no seu Filho. Agora nós somos capacitados a entrar nessa vida vitoriosa por fé. O assunto não é: o Senhor ainda não fez comigo. Não, irmão, para aí. Lá no Calvário ele já resolveu esse assunto por nós. Nós não podíamos entrar no descanso, mas agora sim, nós podemos exercitar nossa fé. Nós entramos pela fé. Nós somos salvos, nós cremos. Agora nós temos que, como todo o povo saiu do Egito, nós também saímos. Mas todos nós precisamos entrar neste descanso. Como diz o livro de Hebreus, resta um descanso. E o assunto não é tudo que Deus precisava fazer, Ele já o fez enviando o seu Filho. Agora o assunto é se nós cremos ou não em tudo que já foi alcançado por nós. O assunto está conosco. O próprio Senhor aqui diz: se podes? Não, o problema não é comigo. O Senhor é a salvação, o Senhor é a cura, o Senhor é a libertação. O assunto aqui é: tudo é possível ao que crê.
como no assunto lá de entrar na terra. Se o Senhor se agradar de nós. Interessante que esse assunto Paulo fala que o Senhor não se agradou da maioria deles. E sempre está falando agradar. Agradar a Deus só em fé. E nós precisamos exercitar. Nós precisamos crer tudo aquilo que o Senhor já alcançou por nós. Esse é um chamado a nós, nessa crise, ali em Ritma, na entrada, nos bordes, na fronteira para entrar na terra. Todos nós precisamos crer para entrar na terra. Crer para entrar no descanso. Vamos ver aqui, vamos lá no livro de Números, no capítulo 13, com a ajuda do Senhor. Números 13, vamos ver a partir do verso 25. Amém, irmãos? Números 13, verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Aqui os espias estão voltando para dar o relato do que eles viram. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Eles viram a terra e eles trouxeram como testemunho os frutos da terra, de fato testificando que a terra de fato mana leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Às vezes estamos nessa experiência. Nós vimos, nós experimentamos alguma coisa, mas daqui a pouco nós já começamos a ver gigantes, e aí a nossa visão começa a ficar deturpada. Nós vemos que de fato há uma vida de descanso em Cristo, há uma vida vitoriosa que nós podemos tomar posse, que nós devemos tomar posse, entrar, mas daqui a pouco a gente começa a ver gigantes também. E esse povo aqui, esses espias estavam vendo as duas coisas. Mas você vê que Josué e Calebe, como fala aqui Calebe: eia, para, subamos, não tem nada a ver, lá tem gigante e tudo isso, mas nós experimentamos, nós vimos o que tem na terra, mas os 10 viram diferentes. Viram diferente. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O povo começou a ter um complexo aqui, complexo de gafanhoto. Eles começaram a se ver da sua própria perspectiva, e não é isso que acontece conosco, irmãos? Diante dos problemas, quando nós olhamos, nós vemos que há uma vida abundante diante de nós, nós podemos viver na dependência total dessa vida. Nós começamos a olhar para nós, nós começamos a mirar, nós começamos a ver as nossas circunstâncias, quem eu sou, como eu ajo, não há esperança para mim, eu não posso. Não é isso que acontece conosco? Muitos de nós não temos lutado com esse assunto. Você olha para você mesmo e você não consegue ver além de você.
Você só vê dificuldade, você só vê problemas, você só vê gigantes. E às vezes tem passado anos e mais anos e você não consegue sair de onde você está para dar passos de fé, na dependência total dele. Aí diz aqui, uma passagem daquele livro das jornadas que Mondino escreve sobre esse assunto e diz: aqui está o problema, o éramos aos nossos próprios olhos, não aos olhos de Deus, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Por isto, há irmãos que falam do complexo de gafanhoto. Sai deste versículo. Complexo de gafanhoto é sentirmos que não podemos, somos gafanhotos. Ou seja, uma das coisas que o Senhor precisa abrir os nossos olhos para vermos é como Deus nos vê e como nós nos vemos. Como diz lá em... deixe-me ver aqui. Colossenses 3. Vamos ver Colossenses 3. Amém. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Esse assunto é um assunto muito delicado no meio do povo de Deus. Nós precisamos de muita ajuda, porque há muita oposição para que o povo de Deus entre no descanso em Cristo. E nós precisamos resistir, precisamos de graça, precisamos do escudo da fé, para nós resistirmos a esses assuntos, essas investidas do inimigo. Que o Senhor nos ajude com o seu Espírito e tome esse ambiente e faça cair por terra toda a oposição das trevas que se opõe a esse assunto. Nós precisamos, irmão, entrar no descanso que Deus já nos deu pelo Espírito. Amém, irmãos? Vamos lá, Colossenses 3, verso 3. Mas vamos ler a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aqui eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse verso 3. Veja só como é que Deus nos vê. Nós às vezes temos esses complexos que o inimigo lança sobre nós, dardos inflamados, e nós precisamos do escudo para resistir. Aqui diz: porque morrestes. Irmãos, Deus está nos vendo na morte de Cristo. Porque morrestes. Nós não podemos nos ver de forma diferente. Esse é o assunto. Nós nos vemos diferente, não podemos, irmãos. Nós precisamos entrar por fé. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida, Ele que é a nossa vida, está oculta, está com Cristo em Deus, a nossa vida. Continuando, quando Cristo, interessante, que é a nossa vida, não é que será, que foi, ou que no futuro, sei lá, daqui a não sei quantos, não. Cristo é a nossa vida. Os nossos olhos da fé precisam ser abertos para vermos isso. Cristo é a minha vida. Amém, irmãos? Como nós cantamos, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele se manifestar,
Quando ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Porque quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados. Por quê? Porque ele é a nossa vida. Irmãos, que fique bem claro, Deus nos vê em Cristo. Deus não nos vê como nós nos vemos, como o povo estava se vendo. Eles viram aqueles gigantes, eles se viram como gafanhotos, e ele dizia que aqueles gigantes, se os gigantes viam eles com gafanhoto, é outra história, mas eles mesmos não podiam ter aquele complexo de se ver como gafanhotos, como pequenos, que podiam ser esmagados pelos gigantes. Esse é um assunto que nós olhamos para os desafios da fé cristã, da caminhada. E antigamente eu confesso que não entendia, às vezes eu ficava assim, como que é isso? Mas é verdade, a vida cristã não é difícil, ela é impossível. É impossível, irmãos, só exercitando fé para entrarmos em tudo que já nos foi dado. Há uma provisão, não entrar nela é ficar prostrado no deserto. Nós precisamos ver esse assunto bem claro diante de nós. Nós precisamos caminhar em fé nesse assunto. Eu queria ver também com os irmãos Filipenses 2,13. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Irmãos, esse aqui é um outro assunto. Nós precisamos, pela graça do Senhor, andar no Espírito. Como diz lá em Gálatas 5, 16 e 17, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí alguns podem dizer, irmãos, como é esse assunto? Porque às vezes nós temos muitas controvérsias, irmãos. Nós precisamos de cura, de libertação do Senhor. Andar, mas irmão, como é esse assunto de andar no Espírito? Como é que eu discerno as coisas? Como é esse assunto de eu entrar de posse do que Cristo já me deu? Nós precisamos andar no Espírito. Há uma guerra dentro de nós, sendo travada a cada momento. E nós precisamos tomar posição. Nós precisamos crer. E precisamos nos posicionar. Porque quando falo, eu confesso para os irmãos, em um outro momento, em uma outra localidade, eu estava conversando com os irmãos a respeito, em uma comunhão privada, a respeito dessa vida vitoriosa em Cristo. E a primeira coisa que eu vejo que se desperta é, mas irmão, isso não é passividade? Irmãos, quando eu vi aquilo, Senhor, aí eu imediatamente parei por ali o assunto, fui diante do Senhor orar. E um outro dia o Senhor estava me falando a respeito desse assunto. Irmãos, nós precisamos discernir claramente o que é esperar e depender do Espírito. Isso não é passividade, embora alguns pensem que isso é passividade e possa rotular de passividade. Não, irmãos. O assunto é que às vezes nós temos caminhado muitos quilômetros, muito tempo, caminhando na carne. E nós não discernimos para ver as coisas muito claras. Quer ver um assunto que eu penso que talvez tenhamos dificuldade, que às vezes eu percebo, quando ele diz, em Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas como que é isso, irmão? Deus efetua em mim o querer e o realizar. Isso não é passividade? Não. Definitivamente não. Não é. Nós precisamos ver esse assunto como o Senhor vê. Se nós andamos no Espírito, na dependência do Espírito, debaixo de restrição do Espírito Santo, debaixo de governo, que é o que nós não queremos, muitas vezes. Então,
nós precisamos de direção clara do Senhor nos assuntos da nossa vida. Então, depender é estar debaixo de restrição, que às vezes nós queremos fazer as coisas, nós precisamos... Primeira coisa, por que o Espírito Santo foi enviado para nos ensinar todas as coisas e nos conduzir a toda a verdade? Por quê? Porque naturalmente, se nós deixarmos por nós mesmos, nós andamos no princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Espírito Santo vem para nos ensinar todas as coisas e nos conduzir ao quê? A toda a verdade, como diz lá em João. Então nós precisamos andar no Espírito para andar nessa dependência. Às vezes você está caminhando na rua, o Espírito, troque de lado da rua, ultrapasse essa pessoa, não fique nessa conversa aí que você está, saia daí. O assunto que eu quero com você é eterno. Venha estar comigo que você vai ter momentos eternos. Não ficar aí no que você está envolvido aí. Então, andar no Espírito, o Espírito vai nos conduzir para a esfera de Cristo, a esfera celestial. Então nós precisamos aprender a andar no Espírito. Nós precisamos de restrição. Às vezes você pode estar no meio de uma conversa, o Espírito, você está falando muito de você. Você precisa calar a boca agora. Você precisa agora ouvir esse assunto aqui. Você precisa ouvir esse irmão aqui. Você precisa... Então, sabe, irmãos, nós precisamos... irmão, por que esse assunto de Ele que opera em vós o querer realizar? Porque quando nós estamos no Espírito, nós passamos a depender do Espírito. Não está passivo, você está exercitando fé. Porque o Espírito está lhe dando direção nos assuntos. E aí pode soar que seja passividade. Não, irmãos. Nós precisamos aprender a andar no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, o que é que o Espírito nos leva? Sempre para a nossa posição em Cristo, vencendo nos assuntos. Daqui a pouco você está caminhando no Espírito e diz, aquele assunto, daquela tentação que vem a você sempre nesse momento, nesse determinado lugar, ela está vindo aí. Você precisa exercitar agora a fé que você está crucificado. Então, depender não é estar passivo. Depender é agir em fé. O Espírito sempre vai nos levar a agir em fé, nos lembrando da verdade, do que Cristo já alcançou por nós. Então nós precisamos aprender a andar no Espírito em todo tempo, irmãos. Todo tempo. Porque às vezes nós queremos viver uma vida vitoriosa, mas nós precisamos depender, porque é o Espírito que ensina a como vai resistir. No momento certo vai dizer, toma agora o escudo da fé. Resiste esse assunto aqui, porque você já está crucificado. Senhor, está vindo aí, Senhor. Aquele assunto está vindo. O Senhor, você está crucificado. Você não precisa temer. Aí eu me lembro do que o irmão fala, que não é você que atende a porta agora. Agora é o Senhor que vai atender a porta por você. Porque você exercitou fé. Você disse sim e amém que você está crucificado com Cristo. Porque o Espírito lhe soprou essa verdade. E você disse sim, amém. Mas em outro momento você estava derrotado. Mas agora você não está mais. Agora você consegue resistir. Então veja que esse assunto de dependência, ele é fundamental. Nós queremos viver a vida vitoriosa em Cristo. Queremos entrar. Irmãos, prepare-se. A restrição está aí. Você não pode viver do jeito que você quer. Você não pode agir como você quer. Você não pode ir para onde você quer. Você precisa depender da direção no Espírito. A paz de Cristo precisa ser o árbitro para te conduzir. Levante agora. Quero você aqui comigo 2 ou 3 horas. Assim, 2 ou 3 horas eu quero você comigo. Eu quero considerar o assunto com você. E às vezes nós temos essa experiência, às vezes de ano em ano, de tempos. Irmão, isso é diário. É a cada momento, na dependência do Espírito Santo. E muitas vezes
muitos entram ou estão na fronteira de entrar no descanso e não entra porque está acostumado a estar no controle da própria vida, fazer o que quer, agir do jeito que quer. E o assunto não é assim. Se aqui está dizendo, quando Cristo que é a vossa vida, então o Espírito vai lhe conduzir para que Cristo de fato exerça senhorio e Ele viva através de você. E isso não é fácil. Isso não vem apenas por conhecimento. Isso precisa ser ensinado pelo Espírito, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,13. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 2,13. Esses assuntos não são fáceis, irmãos. Há muita batalha por esse assunto. O inimigo não quer que vivamos em Cristo. Ele não quer que entremos no descanso de Cristo, deixando que Cristo viva através de nós, que Ele sirva através de nós, que Ele se manifeste através de nós, em todo e qualquer momento, em todo e qualquer assunto. 1 Coríntios 2,13. Aí Paulo vem falando aqui, ele fala: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. O Espírito quer nos ensinar a palavra, irmão. Coisas que vai vir e vai ficar no nosso espírito, vai ser uma realidade em Cristo. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Então o Espírito vai lhe conduzindo, ele vai lhe dando coisas espirituais. O que é espiritual, ele confere com o espiritual. Agora o que vem da carne, vai ter que ficar do lado de fora. Todas as tendências carnais. Por quê? Mas irmãos, como é que é esse assunto da carne? Como é que eu sei que eu estou na carne, que eu não sei que eu estou servindo? Nós precisamos aprender a andar no Espírito. E o Espírito vai lhe dar a intuição e vai começar a te dar a direção. Se tem uma guerra no seu interior, do Espírito contra a carne, se você toma uma posição por fé de andar no Espírito, o Espírito vai começar a te dar direções e começar a dizer: olha, essa conversa que você iniciou pode parar, isso que você está pensando em jogar no meio dessa conversa pode parar, isso aí vai dar em morte, não vá. Então é um assunto que nós precisamos agir em fé, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e indo após o Senhor. O Espírito vai dizer: olha, nesse assunto aqui agora você vai seguir o Cordeiro, por onde quer que ele vá. E o caminho do Cordeiro nesse assunto aqui é aqui, ó. Você tem que ir. Então veja, irmãos, não é assunto de passividade. Você precisa tomar decisão, porque o Espírito vai trazer a direção no seu interior. E se você não seguir a direção, você vai ter problemas sérios. O que quer que você venha estar fazendo, você vai ter problemas. Às vezes o assunto mais simples possível, fazer um cálculo. Se você não depender do Espírito, pode ser que você vai descobrir daqui a uma semana a mais, algum tempo, que aquele cálculo errado trouxe um prejuízo para as suas finanças, porque você não aprendeu a depender do Espírito. Ele diz que o Espírito vai ensinar todas as coisas. A matemática não ficou do lado de fora, a genética, nada ficou do lado de fora. Tudo precisa ser debaixo do encabeçamento do Espírito Santo. Nós precisamos aprender na nossa vida diária a depender do Espírito e sermos ensináveis. Porque há assuntos que o Espírito vai nos dar direção no nosso interior, que nós precisamos renunciar. E às vezes é difícil para nós renunciar às coisas que nos agradam, para que abra brechas, caminhos do Senhor em nossas vidas. Então, vamos ver Gálatas 5, 16 e 17, para aclararmos esse assunto.
Vamos começar do verso 16. Irmãos, não andar no Espírito, onde quer que estejamos, mesmo na reunião, nós iremos trazer confusão. Se nós não andamos no Espírito, nós iremos trazer confusão. Nós precisamos aprender a andar no Espírito. Diz aqui: digo, porém, andai no Espírito e jamais, ele diz uma vez ou outra, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Há uma guerra civil no nosso interior, todos os dias se travando aí, todos os dias. Até que o Senhor venha, essa guerra vai estar sendo travada a todo momento. Nós precisamos tomar decisão por fé. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu tenho a intenção, como é que é, Senhor? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, quer dizer, o nosso querer está comprometido. O nosso querer está comprometido. Nós precisamos andar no Espírito. Por que lá diz, Ele que opera em vós o querer e o realizar? Por quê? Porque a nossa vontade está comprometida. Os irmãos entendem? Nossa vontade, aqui está dizendo, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você tem que negar o seu querer. Você precisa permitir que pelo Espírito Ele opere em nós o querer. Às vezes nós não queremos, mas o Senhor gera em nós o querer para determinado assunto. Ele nos inspira e Ele também nos leva a efeito o que nós queremos pelo Espírito. Aquele querer que Ele traz e esse realizar, tudo na dependência dEle, irmãos. Esse é o viver cristão. Esse é o viver de descanso que nós precisamos. Entrar de posse disso, depender do Espírito, para que Ele efetue em nós o querer e o realizar, porque a nossa vontade está comprometida. Nós precisamos urgentemente, pela graça do Senhor, aprendermos a andar no Espírito, porque é o Espírito que vai trazer o querer, o realizar e vai levar a bom termos as coisas no meio do povo de Deus. Então, para que o crente não viva mais baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal, na dependência de suas próprias percepções e conhecimentos naturais, fomos chamados para vivermos por fé e em submissão total ao Espírito Santo, a uma dependência pura e simples de uma vida totalmente rendida aos pés do Senhor. Outra coisa, como eu falava semana passada e Décio complementou, irmãos, às vezes nós pensamos que a vida vitoriosa é estar naquele nível lá. Sim, se nós somos fiéis, nós iremos chegar ao nível que o Senhor nos permitir de maturidade, não necessariamente igual ao dos outros. Cada um de nós somos chamados com um propósito em algo que Deus quer fazer através de nós. Mas não esqueçamos, voltando àquele assunto do passado, há dias de pequenos começos. Você entra por fé, não olhe para a sua experiência. Haverá obediência uma atrás da outra, passos pequenos de fé. Não desprezemos os dias dos pequenos começos. Irmão, dependa do Espírito Santo para Ele te conduzir. Para entrar e de posse de tudo aquilo que Ele já lhe deu. Vai ser passos pequenos de fé. Vão ser experiências pequenas. Hoje você obedece, você submete, amanhã, e as coisas vão avançando, e o Senhor vai conquistando todo o seu ser. Mas há dias de pequenos começos. Nós precisamos dar um passo, um após o outro nessa caminhada. Passos de fé. Senão nós nos desanimamos quando nós lemos. Nós olhamos, mas você começa a pensar que para
entrar na vida vitoriosa, você vai ter que estar no nível daqueles irmãos que escreveram aqueles livros. Graças a Deus por eles. Mas aqueles irmãos deram passos pequenos de fé. Hoje eles submeteram a direção que o Espírito lhe deu. De manhã, de tarde vem outra direção, de noite, e daqui a pouco de madrugada. E daqui a pouco o Espírito começa a te convencendo de assuntos, e você vai abrindo mão, e você vai dando passos de fé. Você começa a ver que Cristo que é a minha vida, então se Ele é a minha vida, eu preciso depender no Espírito, que o Espírito me conduza à realidade dEle, nos assuntos em que eu estou envolvido. Então não esqueçamos, irmãos, há dias de pequenos começos, e nós precisamos prezar esses dias, senão nós podemos nos enganar, pensando que você já tem que estar naquele nível lá. Para aquele nível lá, é necessário os pequenos passos de fé, diários, de o Espírito te conduzir naquela tentação, que já é vezeira na sua vida, você já conhece. O inimigo já vem naquele momento, e naquele momento o Espírito diz: você está crucificado, eu já te falei isso. E outros assuntos, qualquer um, sem restrição, que quer que tenhamos vivido nesses dias, qualquer que seja a nossa experiência não é a regra. O que importa é como Deus nos vê. Porque morrestes, Deus já nos vê mortos em Cristo. O que é que diz Romanos? Porque fomos o quê? Sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando nós somos batizados, nós somos sepultados com Ele. É assim que Deus nos vê, sepultados, mortos e crucificados com Cristo. Nós não podemos nos ver diferente na nossa caminhada. Não, irmãos. Por que nós estamos sepultados? Por que Deus sepultou toda a boa vontade de querer agradar a Deus em nós mesmos? Porque Ele providenciou para nós andarmos em novidade de vida, no poder da sua vida de ressurreição. São coisas simples, irmãos, mas que o inimigo quer roubar essas palavras de nós, para que nós não entremos desse desfrute de Cristo, nessa vida mais abundante, que às vezes parece que é uma coisa que está longe de nós, é só para os irmãos maduros. Não, é para todos nós que olharmos para Ele. Não é se podes, tudo é possível ao que crê. Nós precisamos apenas crer na simplicidade de um grão de mostarda. Nós precisamos exercitar nossa fé. A fé é pequenininha. Por quê? Porque a realidade ela é enorme. Nós precisamos apenas dizer sim e amém a todas as riquezas de Cristo nos lugares celestiais e estarmos lá. Porque a nossa vida a Cristo, Ele está sentado nos lugares celestiais. Ele está sentado à destra da majestade. E nós precisamos viver aqui. Nós temos problemas, temos dificuldade, tem um monte de coisa. Mas viver nessas coisas com a perspectiva de que Cristo, minha vida, está sentado lá no trono. E Ele, para viver em mim, eu preciso andar em obediência, exercitando fé, dependência total, para não dependermos em um segundo que seja e queremos viver baseados na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas vamos parar por aqui. Já é meio-dia e o horário se avançou, e se o Senhor nos permitir, com a graça dele, nós continuarmos semana que vem e entrarmos em Números 14. Obrigado, Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos. O Senhor nos conduza na Tua graça, Senhor. O Senhor sabe a condição do coração de cada um de nós aqui presente. O Senhor sabe, com respeito a esse assunto, quantas lágrimas têm sido derramadas, quanta luta, Senhor, ou quanta dificuldade, Senhor. Mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para entrar em posse de tudo que já nos foi dado no amado.
Tudo o Senhor já nos provisionou em Cristo para vivermos nesses dias. Mas precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, e nos conduza nessa semana, em nome de Jesus.